Quem tem glória dá glória, que tem aleluia dá aleluia, e que tem nada dá nada. Para o Senhor, vaso de Deus. Em nome de Jesus, quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, e quem não tem nada não dá nada para o Deus grandão. Em nome de Jesus, vamos comer a comida que o diabo não come. Livro de 1 Reis, capítulo de número 18, e eu quero ler apenas o versículo de número 18, que diz assim a poderosa palavra de Deus. E ele respondeu: eu não perturbei Israel, mas tu e a tua casa, teu pai, pois deixaste os mandamentos do Senhor e foste após Baalins. Queridos irmãos, aqui está um texto da Bíblia Sagrada, quando Elias, um grande profeta de Deus, ele estava enfrentando, irmão, ele tinha se deparado com a fúria de Acabe, aonde Acabe estava muito furioso com o profeta. A Bíblia Sagrada diz que, passando muitos dias, veio a palavra do Senhor a Elias. Diz que no terceiro ano, o terceiro ano de fome, viu, irmão? No terceiro ano de fome, a Bíblia diz que a palavra veio a Elias dizendo: vai e apresenta-te a Acabe, porque eu darei chuva à face da terra. Observe comigo que Elias, ele recebe de Deus uma palavra para ele ir até Acabe, para ele procurar Acabe, para dizer a ele que Deus ia mandar chuva sobre a terra. Meu Deus! A Bíblia Sagrada diz, irmão, no Novo Testamento, precisamente, a Bíblia declara que a fome durou 3 anos e 6 meses, conforme está escrito em Lucas, capítulo de número 4, e o versículo de número 25, diz que a fome durou 3 anos e 6 meses. A Bíblia também diz, portanto, deve ter sido passado vários meses desde o número em que o Senhor falou com Elias, até que este viu realmente Acabe, o que viria a somar os 3 anos e 6 meses que a fome durou. Observe a grandeza de Deus. Esse tempo todo, irmão, a situação estava complicada, o aperto estava muito grande. A Bíblia Sagrada nos revela que Deus, na sua grandeza, ele manda agora com que Elias vai procurar Acabe. A história nos revela, no livro de Lucas 4:25, a Bíblia diz que em verdade vos digo que muitos ou muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, e quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Está escrito na Bíblia.
declara, a Bíblia declara, deixa bem nítido para você entender, no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 25. Diz que foi Elias, pois, apresentar-se a Acabe, a fome era grave em Samaria. A fome acontecia na terra de Samaria devido à seca, era também um indicativo da condição espiritual de Israel. E diz a Bíblia que na atualidade, apesar de inumeráveis igrejas na América, a Bíblia diz que Acabe ele mandou chamar Obadias. Ora, Elias estava dizendo que ia chover. Elias era um profeta de Deus, honrado, respeitado, e o próprio Acabe sabia disso. Só que aí ele manda chamar Obadias. Está escrito no capítulo 18 de 1 Reis, versículo 3, que ele agora manda chamar Obadias. Obadias, ele não é o profeta que escreveu o livro que levou ou que leva o seu nome. Isso aqui é um outro Obadias. É Obadias, onde a Bíblia diz que é um outro Obadias, que era o seu mordomo. O mordomo Obadias, ele era muito temente ao Senhor, porém não era o profeta. Ele era muito temente ao Senhor. E diz a Bíblia que o Senhor colocou este homem em um alto posto em Samaria, meu Deus, para que pudesse usá-lo para proteger os verdadeiros profetas do Senhor, entre outras coisas. Observe comigo que a Bíblia diz que Acabe manda chamar Obadias, que era o seu mordomo, um servo temente a Deus, que ocupava um alto posto. Tá vendo como Deus é grande? Deus fez com que esse Obadias ele ocupasse um alto posto, mas ele tinha sido colocado ali exatamente, irmão, para proteger os verdadeiros profetas do Senhor, entre outras coisas. Deus coloca esse Obadias junto com Acabe com o propósito de proteger os profetas de Deus. Na terra, amados, ainda existe, ainda tem, não se acabou, pessoas que protegem outras. Ainda tem pessoas que protegem os profetas de Deus. Ainda tem. Ainda tem quem lute para ver os profetas de Deus pregando, profetizando de pé, fazendo a obra de Deus, entregando a mensagem que Deus manda. A história nos revela que ele mandou chamar Obadias. Porque quando Jezabel destruiu os profetas do Senhor, a Bíblia diz que Obadias tomou 100 profetas, os quais escondeu de 50 em 50. Está na Bíblia, irmão. É a palavra de Deus. Existe Obadias que esconde profeta exatamente para eles não se acabar. É verdade. Escondeu o profeta. Está escrito capítulo 18 de 1 Reis, versículo 4, que quando Jezabel destruiu os profetas, porque ela destruía mesmo, irmão. Destrói. Se o profeta não for bom, ô glória. Se o profeta não buscar, se o profeta não descer, se o profeta não estiver em comunhão com Deus, não buscar a intimidade com Deus, Jezabel mata, acaba com tudo. E a Bíblia diz no capítulo 18, versículo 4, que quando Jezabel destruiu os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, os quais escondeu de 50 em 50 em covas e os sustentou com pão e água. Tá vendo, irmão? Obadias, homem usado por Deus.
ele se preocupou, disse: eita, Jezabel está matando os profetas, então eu vou esconder 100. Ele sabia que tinha muito profeta de Deus. Eu fico pensando comigo, ele procurando os profetas. Eu posso conjecturar, parece que eu estou vendo a cena, ele procurando os profetas, e ele sabia que era profeta porque ele era temente a Deus. E ele: olha, Jezabel está matando os profetas, vamos para dentro de uma cova, eu vou botar vocês lá, porque senão ela vai matar vocês. E ela matava mesmo, era uma infeliz, sem Deus, cheia do cão no couro, no sangue na veia, e ela matava. E eu fico agora pensando, ele já tinha os lugares para botar esses profetas eram na verdade cisternas, aonde se acumulava água, que não tinha água, tá? Quando vinha a chuva, eles acumulavam água. Então, ainda não tinha água, porque ainda ia chover. Meu Deus do céu. Estava esperando água e Elias tinha anunciado que ia chover. Só que aí Obadias procura os profetas, eles ficam de 50 em 50. Se ele achasse, acontecer de achar 50, mas aí, como tinha 100, ele diz a Bíblia Sagrada que ele guardou, ele escondeu, diz a Bíblia Sagrada, de 50 em 50, em covas, e sustentou com pão. Observe que de 50 em 50 ele guardou. A verdade é que a Bíblia não expressa exatamente quantos profetas ele guardou. O que diz é que foi de 50 em 50, tá? De 50 em 50. Em covas, e sustentou com pão e água. Aí eu fico pensando comigo, ele procurando os profetas, só, vocês têm que se esconder. E como é que nós vamos se manter? Como é que a gente vai sobreviver dentro dessas covas? Não, eu vou sustentar vocês com pão e água. Eu fico pensando comigo a dificuldade, o tamanho da guerra que Obadias enfrentou para todo dia levar pão e água para esses profetas. Tá vendo? Não tá na Bíblia Sagrada, irmão. Tá na Bíblia Sagrada. Onde é que tá escrito, pastor? Tá no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. Que ele sustentou com pão e água. Às vezes, na nossa caminhada, nós estamos sendo sustentados, irmão. Não é com aquilo que nós queremos, não é com aquilo que nós desejamos, não é com aquilo que gostamos. Não, é verdade. Às vezes Deus está nos sustentando, Deus está usando um Obadias na terra para nos sustentar. Aí Obadias, o que pode trazer, que ele não podia trazer muita coisa não. Já pensou se ele prepara uma comida, um guisado, se ele prepara uma comida diferente, ele agora vai, ele é pego no meio do caminho, ele ia prestar conta a Jezabel. Ela não respeitava profeta não, irmão. E Acabe era um banana que era dominado por ela. Se pega Obadias com outro alimento levando para os profetas, ele ia morrer, irmão. E ele tinha uma certa facilidade, porque ele trabalhava, ele distribuía pão e água. Então, se pega ele no caminho com pão e água, estava fácil para ele administrar. Mas se pega ele com outro alimento, então ele disse logo aos profetas: eita, Deus grande. Ele disse: é pão e água. Eu vou esconder vocês para você não morrer, mas vai ser pão e água. Eu não vou dar outra coisa para vocês, não. Para depois não tá murmurando lá dentro das covas, tá? Das cisternas. Eu vou dar pão e água todo dia. Eu vou sustentar vocês com isso. Agora, se vocês quiserem sobreviver, venham que eu vou esconder vocês. Você que está aí, o Senhor está te sustentando com pão e água. Meu Deus do céu. Irmão, vida de profeta, de homem de Deus é assim. Vida de homem de Deus, irmão, não é tão fácil como muitos pensam. Muitos pensam que a vida de um homem de Deus é tão fácil assim, mas não é. A vida de uma verdadeira mulher de Deus, irmão, é luta, irmão. É peleja, é batalha, é guerra. Sabe, você tem que lutar muito para que você possa alcançar as vitórias, para que você venha sobreviver na presença de Deus como profeta. E a Bíblia diz que
ele disse, e os sustentou com pão e água. E Acabe disse a Obadias no capítulo 18, versículo 5, Acabe disse: Obadias, vai pelo país a todas as fontes de água e a todos os ribeiros. Quem sabe acharemos grama que conservemos em vida os cavalos e as mulas, para que não fiquem sem animais. A Bíblia diz, como é óbvio, a situação tinha chegado em um ponto muito crítico. Ele deu uma missão a Obadias, para que Obadias ele pudesse ir pelo país, por todas as fontes de água e todos os ribeiros. Ele disse: quem sabe acharemos grama com que conservemos em vida os cavalos, as mulas, para que não fiquemos sem animais. A situação estava tão grande. A verdade é que o profeta Elias tinha falado que não ia haver chuva. Meu Deus do céu. E aí sabe o que acontece, irmão? A verdade é que Acabe e Jezabel estava querendo descontar nos outros profetas. E estava descontando. E Obadias estava no meio deles como mordomo, temente a Deus. Não sabia eles que Obadias era temente a Deus, mas estava ali como um defensor. Você que está aí, se Deus te levantou para defender alguém dentro dos conformes, defende que Deus vai te abençoar. Meu Deus, ela estava descontando, irmão. Sabe em quem? Ela estava descontando nos demais profetas. Ela estava descontando nos demais profetas. Por que, amados? Porque não estava chegando chuva. Não tinha nem chuva nem orvalho. Aquela garoa que cai, nada. E a situação ficou crítica. E ela agora estava culpando os profetas. Quem era profeta ela queria matar. Ela estava furiosa. Ela estava cheia do cão. Querendo matar os profetas. Olha, a Bíblia Sagrada diz que dividiram entre si os países para percorrê-los. Acabe foi por um caminho, a parte Obadias foi separadamente para outro caminho. Diz a Bíblia que indo Obadias já pelo caminho encontrou-se com Elias. Está escrito, capítulo 18, versículo 7. Diz que ele encontrou-se com Elias. E quando o reconheceu, prostrou-se em terra sobre o seu rosto e disse: não és tu, meu senhor Elias? E ele respondeu: sou eu. Vai e diz ao teu senhor: eis que está aqui Elias. Mas ele disse que não pequei para que tu entregue teu servo na mão de Acabe, para que me mate. Elias encontra com Obadias, se prostra, fala com Obadias, e fala com Elias: és tu? Elias diz: sou eu. Diz ao teu senhor que Elias está aqui. Meu Deus, isso é muito forte, né? Ele diz ao teu senhor que Elias está aqui, mas ele disse: não, no que pequei, para que tu entregue teu servo na mão de Acabe, para que mate? Não. Ele disse: não, Elias. Ele disse: vive o Senhor teu Deus, que não houve reino nem nação, onde o meu Senhor não tenha enviado para te buscar. E quando diziam: não está aqui, ele fazia com que os reinos e nações jurassem que não te haviam encontrado.
Sabe por quê, irmão? Porque Acabe estava tão desesperado. Meu Deus do céu, da lagamanto. Ela manto, reminto. Meu Deus do céu. Elias, Acabe estava desesperado, irmão. A Bíblia diz. Ele estava desesperado para encontrar Elias. Ó, irmão, tenha muito cuidado, seja muito prudente. Seja vigilante, mulher, com quem está muito ansioso para lhe encontrar. Tenha cuidado, essa ansiedade, esse desejo de querer lhe encontrar, de querer, pode lhe trazer problemas seríssimos. A Bíblia Sagrada diz que ele disse: vive o Senhor teu Deus, que não houve reino nem nação onde o meu Senhor não tinha ou tenha enviado para te buscar. Quando dizia não está aqui, ele fazia com que os reinos e as nações jurassem que não tinha encontrado. Porque ele estava dizendo assim, olha, ele mandou gente. Obadias está dizendo, Elias, eu não conheço um reino e uma nação que Acabe não mandou gente para te procurar. Que fúria, hein, irmão? Vai para lá, Satanás, com tua fúria diabólica. Ele disse, eu juro que não teve um reino, nenhuma nação que ele não mandou gente te procurar. Meu Deus do céu. E quando voltava, dizia, eu não achei não. Aí ele fazia as pessoas jurar, jure que você não encontrou. Está na Bíblia, não sou eu não, capítulo 18, versículo 10. Juro que você não encontrou? Hoje em dia se não faz mais isso, mas antigamente, né? Antigamente se usava essa palavra, jura que é verdade, né? Jura, era o juramento, jura que você está falando a verdade, juro. Juro de verdade. Ele disse, ele não tem nação nem reino que ele não mandou te procurar. Por todo canto ele mandou te procurar. Ele mandou te procurar e ninguém te encontrava, Elias. Oh, glória a Deus. Porque Acabe estava tão desesperado para encontrar Elias. A resposta é simples, irmão. É simples para você entender. Foi Elias quem deteve a chuva? Claro que não, foi Deus, irmão. Era Elias somente quem poderia trazer de novo a chuva? Não, irmão, foi Deus, irmão. Foi Deus que fez uma grande obra. Foi Deus quem trabalhou, foi Deus quem abençoou, mas Elias estava sendo procurado. Meu Deus do céu. Alguém pode até te procurar, mas existe um Deus, oh glória. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, oh glória, o desespero me tomar. Você crê? Por mais pressão que seja a situação, era pressão, viu? O controle ainda está na palma de suas mãos. Você crê? Você crê que o controle está na palma das mãos de Deus? Ele disse, ele estava desesperado. O Senhor está dizendo, tem gente desesperado para te encontrar. Mas Deus está te guardando. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Tiago, come Bíblia comigo, bênção. Te alegra aí na presença do Deus grandão. Come a palavra, te fortalece com a palavra. A palavra é quem sustenta, a palavra é quem alimenta, a palavra é quem levanta, a palavra é quem mantém de pé. O Senhor está dizendo, eu te alimento com a minha palavra. Eu tenho um negócio contigo, eu não te deixo, eu não te desamparo. Cadê os crentes que crê que está sendo sustentado por essa palavra? A Bíblia Sagrada diz no livro de Tiago, capítulo 5, versículo de número 17, a Bíblia diz, meu Deus, eu sinto o poder dessa palavra, ela é tremenda. Capítulo 5, versículo 17 e 18 diz,
Elias era homem sujeito às paixões, semelhante às nossas. E orando pediu que não chovesse, não choveu sobre a terra por 3 anos e 6 meses. E aí o versículo 18 diz: e outra vez orou, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Observe que ele orou para não chover, e depois de 3 anos, e a Bíblia diz, depois de 3 anos e 6 meses, está na Bíblia, Tiago 5, 17, 18, depois de 3 anos e 6 meses choveu. É importante, irmão, que você ore. Escute isso aqui é sério. Glória ao nome de Jesus. Ore. É importante que você ore para alguém não chegar. É importante que você ore para alguém não lhe alcançar. É importante que você ore pelos seus filhos. É importante que você ore pelas suas finanças. Você quem tem que orar. É importante que você ore para que algo venha se deter, para que algo venha ser paralisado. É importante que você ore. Meu Deus, ele orou e Deus fechou as janelas, as portas do céu, a torneira do céu. Depois ele orou e Deus abriu. Deus honra oração ou não honra? Deus honra oração. Sabe qual é o problema de muitos? É que tem medo de orar. Outro dia uma pessoa disse assim para outra pessoa que mandou para mim um áudio. A pessoa está dizendo: esse pastor é muito ignorante orando. Ele ora, rapaz, isso não existe não. Aí disse assim: isso é um absurdo. eu lembro, o Espírito Santo me lembra as coisas. Isso é um absurdo a forma que esse homem ora. Ele ora para Deus fazer as coisas mesmo. Não, é para orar, é para Deus aliviar, é. É adepto, o instrumento. Eu até mandei um áudio. Se isso é um instrumento de Satanás, irmão, até não se preocupe com isso não, que eu já estou acostumado. Sabe, porque tem que orar com força mesmo. Eu oro para Deus fazer, irmão. Eu oro para Deus agir, eu oro para Deus entrar. Elias disse: não haverá. Meu Deus, e não houve. Deus honrou. Deus honra as nossas orações. Você que está aí, ore. Pode orar com força. Ore com fé. Ele disse: ele te procurou demais, Elias. Nem reino, nem nação. Não existe nenhum reino, nem nação que ele não mandou alguém para te procurar. E quando voltava, cadê? Achou? Achei não. Jura aí de joelho, jura que não achou ele. E o povo jurava que não, fazia um juramento. E aí ele acreditava porque fazia um juramento. Jura que não encontrou. Diz a Bíblia que, aproximando-se Elias, todo o povo disse: até quando vacilareis vós entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, ide após ele. E o povo não respondeu nada. O povo calado. O povo sabia quem era Elias, irmão. O propósito de Elias era exatamente provar que o Senhor é Deus e não Baal, irmão. Deus é Deus e não Baal. Elias voltou a dizer ao povo: só fiquei eu por profeta do Senhor, mas dos profetas de Baal há 450 homens. Dai, pois, 2 bezerros, e eles escolham um para si, e matem-no em pedaço, e ponham-no sobre a lenha, mas não ponham fogo debaixo, e eu prepararei outro bezerro. Foi o desafio. Tá vendo? Deus agora leva ele para um grande desafio. Você que está aí, você está num grande desafio. Meu Deus. A Bíblia Sagrada diz que os esforços dos profetas de Baal foram, sabe o que, irmão? Inúteis. Foi verdade, inúteis. Oh, glória ao nome de Jesus. Ora a Deus, mulher. Procura buscar a presença de Deus. A Bíblia diz no capítulo 18, versículo 11: e agora tu dizes, vai e diz ao teu Senhor, esse que está aqui, Elias. Ó, Obadias está dizendo: ô Elias, ele está te procurando, rapaz. Aí agora você vem e manda eu dizer para ele que você está aqui. Você não pecou, eu pequei contra você, fiz alguma coisa errada. E pode acontecer isso logo que eu me tenha apartado de ti. O Espírito do Senhor te leva para onde eu não sabia.
Meu Deus. E vindo eu dando as novas a Acabe, e não te achando ele, matar-me-á. E eu, teu servo, porém, temo ao Senhor desde a minha juventude. Ele está dizendo, Elias, você está mandando eu dizer ele que você está aqui. Se eu for dizer a ele, eita Deus, se eu disser a ele e ele vier e não lhe encontrar, ele vai me matar. Você vai ficar aqui? Eu posso dizer? Ele disse, Elias, eu temo a Deus desde a minha juventude, Elias. Não foi dito, porventura, a meu Senhor que fiz o que fiz quando Jezabel matava os profetas. Meu Deus, meu coração chega a parte de vocês. Ele está dizendo, Elias, quando Jezabel estava matando os profetas, eu escondi dos profetas do Senhor, homens de 50 e 50, em covas, e os mantive com pão e água. Meu Deus, ao se levar em conta a fome, isto foi uma tarefa considerável, Elias. Se eu for dizer a Acabe que você está aqui, se ele vir aqui e não lhe achar, ele vai me matar. Sabe o que Elias disse para ele no capítulo 18, versículo 15? E ele disse, Elias, vive o Senhor dos exércitos diante do qual eu estou, que hoje me mostrarei a ele. Elias disse, o Senhor dos exércitos vive, eu vou me mostrar a Acabe hoje. Porque o Senhor lhe havia dito que fizesse isto. Eu me lembro agora de uma grande obra. Escuta, irmão, Deus é Deus. Quando Deus disse a Elias, é hoje. Eu me lembro a história de um pregador. Escuta isso aqui, escuta esse testemunho aqui. A história de um pregador. Um pregador de talento, cheio de Deus, cheio da graça. E sabe o que aconteceu? Esse pregador, na igreja que ele fazia parte, ele era o pregador desprezado. Bom, cheio do conhecimento. Escuta esse testemunho, cheio da graça, cheio do óleo, cheio de vida. Oh, glória, cheio do entendimento da palavra. Oh, Espírito Santo de Deus. E ele fazia parte de uma igreja. E essa igreja, na festividade, convidou um pregador famoso. E aí, esse irmãozinho que era dessa igreja, que nunca teve oportunidade, que vivia por ali, que ninguém honrava ele, não estava nem aí para ele. E a igreja prepara, convida a igreja, aquela festa toda, sabe? E quando em cima da hora, o pregador famoso disse que não ia poder vir. E o pastor da igreja ficou preocupado. E um dos obreiros que estava no púlpito chegou para o pastor e disse assim, pastor, coloca aquele irmão ali, ele é um bom pregador, pastor, eu conheço. E me responsabilizo por ele. Rapaz, você cuidado, bota, pastor, pode botar. E o pastor, olha a responsabilidade que você tem aí, tá? Olha, isso é coisa séria. Pastor, pode botar. Conheço, pastor, o homem prega muito, pode botar. E o pastor com o pé na frente, outro atrás, meio que duvidoso, chamou o irmão, meio que, sabe, com medo, preocupado, porque tinha uma grande multidão, igrejas convidadas, e aquela luta toda, meu Deus. E aí quando ele convidou o irmão fulano, chamou nele de pastor, que ele era um obreiro bom, tinha vindo de outro ministério, o fulano de tal. Mas quando esse irmão chegou, que pegou o microfone, o irmão saudou a todos com a paz do Senhor, o púlpito cheio de obreiros, e ele disse assim, eu vim para aqui hoje, porque eu estava em casa e Deus disse que quem ia pregar era eu sabia que isso aqui ia acontecer. Deus falou para mim, meu filho, vai para lá, para o culto, que quem vai pregar hoje é você. Que Deus tremendo, né? Quem vai pregar é você, vai para lá para o culto. Eu disse, eu vim sabendo que quem ia pregar era eu. Que Deus tremendo, eu vim sabendo que o pregador não ia vir não. Deus disse que quem ia pregar era eu hoje. E quando esse irmão, pastor, pregou, Deus operou milagres e maravilhas. Oh, aleluia. Aleluia. Ele disse, o céu se abriu, grande foi o que Deus fez.
Sabe, irmão, porque Deus continua sendo Deus. Você que está aí, alegra-te, se fortaleça na fé e na caminhada. Quando você menos esperar, Deus vai te colocar, e grande vai ser os milagres e as maravilhas que Ele vai operar. Meu Deus, oh Espírito Santo de Deus, a Bíblia Sagrada diz que Obadias se preocupou, irmãos. Ele disse: se eu disser, não, vai, rapaz, diz que eu estou aqui, é hoje, o Senhor mandou encontrar ele hoje. E lhe disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, diante do qual eu estou, que hoje me mostrarei a ele. E não, então Obadias diz que foi encontrar-se com Acabe e lhe deu o aviso. Acabe veio encontrar-se com Elias, e quando Acabe viu Elias, disse: Acabe! Acabe disse assim: Elias, és tu, perturbador de Israel? Como ele era um profeta de verdade, ele não aliviou, disse: eu não, é você e sua casa. Se fosse eu não, seu infeliz. Infeliz das costas ocas. Se fosse eu ia dizer: não, eu não, seu endemoniado. Viu? Se fosse eu ia dizer: eu não, seu cheio de cão. Perturbador aqui é você, rapaz. Mas ele aliviou ainda e disse: eu não perturbei Israel, mas tu, tua casa. A casa de teu pai, pois deixaste os mandamentos do Senhor desviado, deixaste os mandamentos do Senhor, foste após Baalins. Tá cheio de gente aí, irmão. Tá cheio de gente aí que deixa os mandamentos do Senhor e serve a Baalins, que sai da presença de Deus, que se dizia e quer matar quem tá vivo, que morre espiritualmente e quer destruir quem tá cheio do Espírito Santo. Meu Deus. Oh, o Espírito de Deus é bom. O Espírito do Senhor está se movendo, está falando. É para você. Você que está aí, eu não sei quem é o desviado que está querendo te desviar. Eu não sei quem é o desviado. Eita Deus, que está querendo acabar com a tua chamada. Não permita. Não permita. Ele disse: eu mesmo não. Eu continuo servindo a Deus, adorando a Deus, pregando a palavra. Eu continuo sendo profeta. O Deus que eu sirvo é o mesmo Deus. E tu não. Tu e teu pai deixaram os mandamentos do Senhor. Envia, pois, agora e ajunta-se a mim todo Israel do Monte Carmelo, juntamente com os 400 profetas de Baal, os 400 profetas de Azera, que comem a mesa de Jezabel. Quero todo mundo lá no Carmelo. Meu Deus, no Monte Carmelo. E grande foi. Ele disse: pronto, vamos, escolhe aí um dos bezerros, prepara o altar aí. Não é para botar fogo não, é para na hora, eu quero na hora. Ele é cheio de Deus, irmão. Tá vendo a importância de ser um homem de Deus? E ele disse que ia mandar chuva, e a chuva ia chegar. E quando ele encontra, grande foi aqui, os esforços dos profetas de Baal foi inúteis. Sabe o que é que Deus está dizendo? Alguém se esforça tanto para te prejudicar, para acabar com a tua família, para acabar com o teu ministério, mas os esforços estão sendo em vão. Estão sendo em vão, não vão funcionar. Deus é Deus contigo, com a tua casa, com a tua família. Não adianta. Os profetas de Baal se esforçaram, prepararam tudo, juntaram a multidão, esforço em vão. Deus cuida, Deus sustenta o profeta com pão e água. Deus abençoa, traz Elias de volta. Elias volta, diz a Bíblia Sagrada que Elias disse aos profetas de Baal para eles escolherem um bezerro, para que preparasse, primeiro porque sois em grande número, invoque o nome do vosso Deus, mas não ponha fogo debaixo, tá? Não, o fogo não é para vir de baixo não, é para vir de cima, não é para colocar fogo embaixo não. Meu Deus, tá vendo, irmão? Tem muita gente pregando. Eita, tem que falar. Eita, Deus tremendo. A palavra é revelada pelo Espírito Santo. Essa palavra vem do alto, vem do Deus grandão. Deus grandão? O Deus grandão que está presente aqui, está aí. E ele fala: o fogo, irmão, tem que vir do alto.
Tem muita gente pregando com fogo. Não ponha fogo não, tá? Não ponha fogo embaixo não. Tá na Bíblia Sagrada. Ele disse, mas não ponham fogo debaixo. Se fogo debaixo aqui, irmão, ele é passageiro. Esse fogo debaixo aqui se apaga. Ele disse, preparem aí, são muito numerosos vocês, mas não ponham fogo embaixo, debaixo, tá na Bíblia, onde? Tá no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 25, ele diz, não ponham fogo debaixo, não. Tem muita gente pregando com fogo debaixo, fogo aqui, foguinho de palha da terra aqui, eita, tem ou não tem? Cuidado, meu filho. Tem muita gente que prega com fogo de palha. Tem muita gente que tem cargo, mas é fogo de palha. Tem muita gente que promete, mas é uma promessa fogo de palha. Eita, tem que falar. Fogo de baixo. Você que está aí, está envolvido. Dalagamanto, reminchofá. Meu Deus. Alamanto, demincho. O Senhor está dizendo. Alabadacalargadacamantofá. O Senhor está dizendo para você. Você está envolvido. Você vive num fogo de baixo ou no fogo de cima? Ei, bênção. Para onde tu estás indo, o fogo é terreno, é de baixo? Ou fogo é de cima? Veja aí, analise. Analise, observe com muita prudência. Você tem que saber, irmão. Você tem que saber se você está envolvido com fogo de baixo ou você é envolvido com fogo que vem de cima. Meu Deus do céu. Quantas obras, quantas pessoas. Nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado, irmão. Se você identificar, eita Deus, que tais pessoas são envolvidas com fogo de baixo, fuja. O Senhor manda te dizer, saia de perto. Saia desse fogo porque uma hora ele vai se apagar. Eita Deus. E quando ele se apagar, eita Jesus. Quando ele se apagar, pronto, aí algo se acaba, O fogo tem que vir de cima. A chamada tem que ter o fogo de cima. Esse fogo de baixo, Elias disse, não ponham fogo embaixo. Eita Deus. Tem muita gente colocando fogo embaixo. Fogo de baixo, irmão. E a Bíblia diz que eles tomaram o bezerro que lhe foi dado e prepararam e invocaram o nome de Baal. Desde manhã até o meio-dia. É a Bíblia que diz, capítulo 18, versículo 26, que até o meio-dia eles invocando Baal. Baal, que Baal? Aquele infeliz não respondia nem a ele mesmo. Mas Baal não ouvia a voz. É a Bíblia que diz. Mas não havia voz, ou seja, Baal não respondia nada. A Bíblia diz que é de manhã, irmão. Desde manhã até meio-dia. Meu Deus do céu, foi muito clamando, não foi não? De manhã até meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos. Mas não havia voz, nem quem respondesse. Enquanto isso, eles andavam e saltavam perto do altar que tinha feito. Eles andavam e saltavam. Para meditar comigo a cena. De manhã até meio-dia. E ele deixou eles invocar aí, deixa eles pedir fogo aí. Eu tô aqui. Fogo de baixo não, o negócio aqui é fogo de cima. Deixa eles pedir. A Bíblia diz que eles andavam e soltavam. Baal, responde-nos. E nada. Escuta, irmão. Resposta de Baal não vem não. E se vier é mentirosa, é falsa, enganadora. Eita Deus. E Elias disse, não é para pôr fogo de baixo, tá? E diz que eles chamaram, clamaram e nada. As palavras não havia voz, nem quem respondesse. Pelo menos um seja bem-vindo. Baal respondeu o quê? Moco, cego. Mas não havia voz, nem quem respondesse. E a Bíblia diz que com toda a superstição deles, religiosas que ele tinha no mundo da atualidade, não há resposta dessa fonte. Como foi naquele tempo, não houve resposta nenhuma.
A história nos revela, já estou terminando. A história nos revela que aconteceu ao meio-dia. Elias zombava deles, dizendo: gritai em alta voz, porque ele é um Deus. Possivelmente está conversando, ou tem algum compromisso, ou está em alguma viagem, quem sabe, dorme. Elias, permita-me, Elias, meu Deus, ele começou é a Bíblia que diz que ele começou a zombar, ele disse: vai, quem sabe, dorme, e terá que ser despertado, clama mais, chama mais, e eles chamavam em grande voz, e se cortavam com facas, com lancetes, conforme o seu costume, até jorrarem sangue sobre si. Elias estava ficando, sabe, irmão, desesperado com aquilo que estava acontecendo. O negócio foi muito grave. Em nome de Jesus, esse Deus Baal que está aí dentro da tua casa, que domina a tua vida, em nome de Jesus, eu ordeno no nome do Deus grandão, que ele vá embora, que ele desapareça e te deixe. Tu serás livre, o Senhor te libertará, tua vida vai ser outra, você não vai se cortar, você não vai se desesperar, porque ele não tem resposta para lhe dar. Meu Deus, Elias viu que o negócio estava se agravando. Baal, irmão, leva as pessoas a isso. Pessoas que tinham deixado os mandamentos do Senhor para servir a Baal. Quantas pessoas sofrendo por ter deixado os mandamentos do Senhor? Quantos que estão na igreja, mas deixou os mandamentos do Senhor? Está na igreja porque vai para a igreja, mas os mandamentos já deixou faz tempo. Diz a Bíblia no capítulo 18, versículo 28... E eles chamavam em grande voz, e se cortavam com facas e com lancetes, conforme o seu costume, até jorrarem sangue sobre si. E tendo passado meio-dia, a Bíblia diz que profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve voz, nem quem respondesse, nem quem escutasse. Nem quem respondesse, nem quem escutasse, não tinha. Aí agora, meu filho, fogo do céu vai chegar. Meu Deus, o fogo do céu consome o sacrifício de Elias. Eita Deus, olha o tema, desceu agora o tema. No final da mensagem o tema forte desceu, ó. Sabe o que acontece agora, irmão? Olha o tema, segura esse tema aí que ele é forte. Sabe o que aconteceu? Elias disse: então todo o povo, aproximai-vos de mim. Ele disse: todo mundo para cá, se aproximem de mim, Elias. E todo o povo se achegou a ele. E ele reparou o altar direitinho, porque tem que reparar o altar. Presta atenção, viu? O tema desceu, vou dizer o tema agora. Sabe o que aconteceu, irmão? Chegou a vez de Elias. O Senhor manda te dizer: Adacomun triafá, remincho, dolor que ó, shabadacalada camarai. O Senhor manda te dizer que tua vez vai chegar. O Senhor manda te dizer o tema da mensagem hoje: vai chegar a tua vez. Eita Deus tremendo, creia, creia tão somente, vai chegar a tua vez, creia. Chegou a vez de Elias, meu Deus. Ele disse: todo o povo, vem pra cá, chega aqui pertinho de mim. E a Bíblia diz que o povo chegou, capítulo 18, versículo 30. O povo chegou, ele reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E o altar era um tipo de cruz. Um altar era um tipo da cruz que viria e do que Jesus faria. Como é óbvio, Israel já não acreditava no altar do Senhor, viu, irmão? Porque eles tinham esquecido os mandamentos. Tinha muita gente ali que tinha abandonado os mandamentos. E eles já não acreditavam no altar do Senhor. Sobretudo, a Bíblia diz que isso representava, ou seja, a cruz. Elias preparou o altar
que já tinha sido uma vez usado, mas que tinha caído em abandono. Quantos altares que caíram em abandono? Eita Deus! Quantos altares abandonados! Hoje eu chego na igreja, quando chegamos em determinadas igrejas, a gente vê que o altar está abandonado nos cultos. Eu não estou generalizando não, tá, irmão? Mas altar abandonado, irmão. Cadê os obreiros do altar? Eu sou daquele tempo, irmão, que se chegava numa igreja, o altar estava lá repleto de obreiros. Isso é muito bonito, sabe? Quando eu chego numa igreja, que eu vejo o altar muito bonito de obreiros, a igreja, ela está mostrando uma riqueza, ela está mostrando, irmão, que verdadeiramente ela está viva. Igreja, ela tem que ter obreiros, e obreiros de qualidade, obreiros que recebem bem um pregador, obreiros que ficam orando para Deus usar, obreiros que estão ali na retaguarda em oração, sabe, irmão? Quantos altar abandonado! Meu Deus, estava abandonado, irmão, o altar. Elias teve que reparar ele de novo, tudo direitinho. Meu Deus, você que está aí, a gente chega, o altar está abandonado, está lá um irmão, né? Eita, vou bater, viu? Vou bater. Tem que bater. O altar está abandonado, outros nem no altar não sobe. Nem no altar não sobe, não convida ninguém para estar no altar. O altar é importante, irmão, o altar de Deus, irmão. Não sejamos, sabe, irmão, tão espiritual como muitos demonstram ser. O altar é lugar dos crentes lavados e remidos, ungidos, separados, chamados por Deus. Quantas igrejas que eu já cheguei, tá lá um obreiro só no altar, meu Deus. E os obreiros tudo lá embaixo. Ô, meu irmão, cadê os obreiros daqui? Estão tudo aí, pastor. E por que você não bota aqui, meu irmão? Chama pra cá, irmão. Pastor, é porque não posso, né, pastor? O senhor sabe o que, meu irmão? Você conhece os obreiros daqui? Conheço, pastor. Digo, ô, meu irmão, honre as pessoas. Eu aconselhei até um pastor, disse, honre os obreiros, irmão. Honre os obreiros que foram levantados por Deus. Altar é lugar de obreiro mesmo, de homens de Deus, sabe? De pessoas de Deus, irmão. Eu não estou aqui querendo colocar ordem na casa de ninguém, não. Sabe? Mas eu sou de um tempo, irmão. Eu sou desse tempo de obreiros. Eu vejo obreiro em cima do púlpito. Isso quer dizer que o altar está ocupado, o altar está preenchido, o altar está cheio de brasa, está cheio de fogo, está cheio da presença de Deus, sabe? Um dos lugares que tem que ser honrados, respeitados, é o altar de Deus. É do altar que sai o alimento, é do altar que sai a comida, é do altar que sai a revelação, é do altar que sai o fogo. O altar de Deus não funciona com fogo de baixo. O altar de Deus funciona com fogo de cima, meu filho. Eita Deus! Eita, eu vou encerrar, a hora tá mandando, ó. Mas tem muita coisa para falar. O altar não funciona com fogo de baixo. Fogo de baixo, o altar não funciona. A igreja não se alimenta com fogo de baixo. A igreja se alimenta com fogo de cima. Não se vence Elias, nem Jezabel, nem as artimanhas satânicas com fogo de baixo, não, irmão. Nunca vá, nunca tente vencer o diabo com fogo de baixo. Fogo tem que ser de cima. O poder é o de Deus. A graça é a graça de Deus. A unção é a unção de Deus. Oh glória, oh glória, oh glória. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia dá aleluia. E quem não tem nada não dá nada. Cuidado com os que vivem, com os que se acostumaram com o fogo de baixo. Vá não. Vá não. Fogo de baixo, Deus me livre, sangue de Cristo tem poder. Quero não, irmão, quero não. Fulaninho, ali é fogo de baixo. Ei, tem os que tem fogo de baixo, da terra, mentiroso, enganador, e tem os que tem fogo de cima. Ele preparou o altar, a Bíblia Sagrada revela que ele prepara o altar, organiza tudo, e quando chegou a vez dele, ele disse que ele clamou ao Deus grandão,
Diz a Bíblia Sagrada que quando chegou a hora, está escrito, capítulo 18, versículo 36, aconteceu que chegando a hora de oferecer holocausto, aproximou-se os profetas, o profeta Elias, e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, seja manifesto, tu és Deus, que tu és Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que por tua palavra tenho feito todas essas coisas. E a Bíblia diz no capítulo 18, versículo 37, respondeu o Senhor. Ele disse: responde-me, Senhor, para que conheça este povo que tu és o Senhor. És Deus, que tu tens feito voltar o coração deles. Então a Bíblia diz no capítulo 18, versículo 38, que caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras. Olha que fogaréu tremendo, as pedras, e lambeu ainda a água, eita, que havia no rego. E quando todo o povo viu isto, caiu sobre os seus rostos, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, meu Deus, não a Baal e sim ao Senhor. Eu poderia botar essa mensagem, esse tema, mas o tema da mensagem é: vai chegar a tua vez. Receba essa palavra. Cuidado com os fogos de baixo. Espera o fogo de cima, desfruta do fogo de cima, valoriza o fogo de cima. Espera, porque vai chegar a tua vez. Meu Deus! E quando chegar a tua vez, a glória de Deus vai ser derramada. Meu Deus! Que Deus abençoe a igreja. Receba essa palavra que eu ministro para o Brasil e o mundo. Ministro no nome daquele que nunca pecou. O nome dele é Jesus. E se você deseja receber uma mensagem todos os dias ou uma oração, DDD 81 99644 4777. DDD 81 99644 4777.